Bom, minha gente, vamos continuando aí o nosso assunto, né? Agora falando da liderança. Nós fomos chamados pelo Senhor para ser seus discípulos e para gerar novos discípulos. E, obviamente, isso implica liderança. Porque o que é liderança? Liderança é conduzir os outros pela força do seu caráter e pela sua capacidade de acrescentar algo benéfico à vida dessas pessoas. É isso que um verdadeiro líder faz, né? As pessoas nos seguem pela força do seu caráter. Com certeza você conhece pessoas que vivem reclamando da vida, que sempre estão dizendo que está tudo muito difícil. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, está tudo complicado e tal. A pergunta que eu te faço é: você gosta de andar com essas pessoas? Você gosta de conversar com essas pessoas? Você gosta de estar com essas pessoas? Bom, eu imagino que a sua resposta seja não. É ruim, é cansativo andar e lidar com pessoas que estão sempre reclamando. Líderes, por sua vez, eles estão sempre estimulando. E mesmo quando há uma questão difícil ou algo a reclamar, eles estão buscando uma solução. Líderes buscam soluções, líderes buscam respostas, líderes buscam resolução. Líderes não se paralisam com o problema, ao contrário, são motivados com ele. Então, um líder é alguém que lidera pela influência. Então as pessoas querem ser parecidas. Ninguém quer ser parecido com um reclamador, ninguém quer ser parecido com um murmurador, mas as pessoas querem ser parecidas com realizadores, com gente que realiza, com gente que faz, com gente que tem lastro, que tem história, com gente que olha para frente e mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dores, continua cumprindo o seu propósito de vida. Então uma da marca do líder é que ele sabe para que ele nasceu e ele vai viver para aquele propósito. Um líder cristão, ele sabe que ele nasceu para o louvor da glória de Deus acima de qualquer coisa. E ele sabe qual é o ministério que o Senhor deu para ele. Ele vai viver seu ministério, vai cumprir seu ministério, vai honrar a Deus através do seu serviço. Seja dar aula na escola bíblica dominical, seja prestar o serviço diaconal à igreja, seja o serviço presbiteral, liderança de um dos ministérios da igreja, onde quer que seja, ele vai influenciar, dando sempre o seu melhor ali. E isso, obviamente, se revela também no seu dia a dia como cristão e, obviamente, tem um link, né, direto, uma ligação direta com o seu trabalho, o seu papel de discipulador, que é um trabalho, um papel de todo crente nascido de novo. Porque a gente sabe que tem crente que não é nascido de novo. Que isso, pastor? Infelizmente, é o chamado joio, né? E como que a gente vai saber? Eu não quero ser joio. Qual é a diferença então do joio para o trigo? O joio, ele não tem fruto. O joio, inclusive recentemente eu vi um vídeo sobre isso, você pode procurar no YouTube. Se quiser, aqui mesmo no curso, pode mandar lá seu pedido de participação, eu mando o link do YouTube. Aliás, eu vou compartilhar nessa aula o link do vídeo do YouTube também, que você pode dar uma olhadinha lá, é um videozinho bem breve, deve ter ali uns 2 minutinhos no máximo, e você vai ver. O joio, quando se pega ele e se compara com o trigo, ele é extremamente semelhante, muito parecido. Aliás, eu cheguei a achar igual. Só que quando você pega o joio, coloca na mão, esfrega ele, só fica palha. O trigo, quando você pega na mão, coloca assim, e você esfrega ele, a palha vai voar, e as sementinhas do trigo vão ficar. Então, essa é a diferença do joio para o trigo. O trigo tem fruto, só que o fruto está lá dentro dele. E o fruto, ele só aparece no dia da colheita, que é quando o trigo vai ser tirado, né? Vai ser ali, vamos dizer assim, esmagado, né? Ele vai ser esfolado para poder sair a sua palha. E aí então o fruto vai aparecer. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer no arrebatamento, quando a nossa natureza pecaminosa, a palha, vai ser tirada, porque nós vamos receber corpo glorificado. E aí os nossos frutos vão ser revelados, claro. Sim, porque nós fomos transformados para o encontro do Senhor nos ares. Quem é joio não vai ter isso, só tem palha. Que fruto que vai ser transformado, vai ser revelado? Então não tem corpo glorificado, não tem nada disso.
Isso significa que eu não consigo dizer quem é joio ou não, senão eu mesmo. Eu só posso avaliar a mim. Eu não posso dizer se o irmão que está sentado do meu lado na igreja é joio, se algum líder ou alguém que desempenha um trabalho na igreja é joio. Eu não posso dizer. Eu só posso dizer de mim. E aí eu tenho que olhar para dentro e dizer quais os frutos eu estou dando para a glória de Deus. Porque há algumas pessoas que têm a aparência de frutificar e não frutificam, e a gente não sabe quem é aparentemente frutífero e quem é realmente frutífero. Nós não sabemos. E se a gente tenta fazer esse exercício, nós pecamos porque estamos julgando as pessoas. Portanto, um líder não vai julgar ninguém. Ele vai servir ao Senhor com o seu melhor e ele vai se preocupar com que ele tenha frutos verdadeiros. Frutos que são motivados pelo amor. Ele não faz nada pelo dinheiro ou pelo reconhecimento dos homens, o aplauso dos homens, né? Ou pelo engrandecimento do seu nome. Ele faz visando louvar a Deus. É pelo espírito de gratidão que ele faz, que ela faz e oferece o seu serviço, o seu melhor ao Senhor. E aí esse fruto real, motivado pelas razões certas, ele será revelado naquele grande e maravilhoso dia. Amém? O Senhor tem nos chamado para liderar. Todo cristão, eu gosto muito de dizer isso, todo cristão é um líder por excelência. Porque se você foi chamado para fazer discípulos, então você foi chamado para ser líder de pessoas. Você foi chamado para ser um influenciador de pessoas e, obviamente, isso se dá mediante a vida frutífera que você tem na sua espiritualidade e na sua prática cristã. Outras características do líder, né, em relação à sua vida como liderado, estão bem relacionadas na nossa apostila e dizem sobre aquilo que diz respeito à vida prática do líder. Ele tem uma gerência participativa, né? Então, quando ele tem um grupo de pessoas que está sob a sua autoridade, ele permite que esse grupo se manifeste, que eles digam o que estão pensando, o que estão sentindo, né? Que ele permite que todos deem seu parecer antes de tomar uma decisão. É um líder que está focado em envolver todos numa decisão, porque ele sabe que na multidão dos conselheiros há sabedoria, né? Então é muito importante o líder ter essa ideia. Ele não é um autocrata, ele não é um tirano, ele não decide sozinho. Um bom líder cristão, ele ouve as pessoas. Ele também tem uma capacidade facilitadora, né? Então ele está sempre buscando facilitar as coisas para as pessoas, ele está sempre se esforçando para que os seus liderados, aqueles que estão sob a sua liderança, sejam bem-sucedidos no que fazem, ajudando-os nas suas dificuldades, facilitando para eles. Ele tem, como eu já disse, uma liderança democrática, ele escuta todos, ele permite, né, que outras pessoas cresçam dentro do seu grupo. Ele tem características organizacionais que são planas, isso significa que ele não molda a sua liderança de maneira que ele esteja no topo, ele está sempre junto de todos, né? Ele é um líder parceiro. Então, essa sua característica organizacional plana significa que ele não busca se sobrepor aos outros. Ele sempre trata os outros como iguais, né? Por quê? Porque a autoridade dele tem que ser reconhecida pelos outros. Não é algo que ele tenha que exigir ou impor sobre os outros, mas que os outros reconheçam e atribuam a ele. E, obviamente, ele tem uma liderança serva, como o nosso Senhor Jesus teve, né? Ele lidera para promover o bem do outro. Ele lidera para promover o crescimento de todos. Então, isso é muito importante na vida de um líder cristão envolvido e comprometido com a missão que o Senhor lhe deu. Obviamente que dentro de todos esses assuntos é importante entender a valorização que o líder dá à rotina de trabalho em detrimento do pessoal. Ou seja, um líder cristão, ele tem um estilo de liderança voltado para o trabalho. Ele está sempre desejoso de honrar ao Senhor, oferecendo o seu melhor. Então, não é que ele trabalha o tempo inteiro sem descansar, porque não descansar é pecado, né? O Senhor mandou a gente descansar. Mas ele trabalha o tempo que ele precisa trabalhar. Ele cumpre uma rotina de trabalho. E ele, dentro dessa rotina de trabalho, ele se entrega para o cumprimento dos seus afazeres, né? Então isso é algo por demais importante que um homem e uma mulher de Deus, como exemplo, como líder, precisa ter
como marca perene na sua vida, né? Uma marca que não muda. Perene significa isso, algo que não muda. Um líder vai estar sempre trabalhando, motivando as pessoas, e é interessante que o líder, ele é endomotivado. O que significa isso? A motivação dele é interior. Ou seja, ele tem um senso de gratidão tão grande que ele não precisa que ninguém fique motivando ele. Ele é a motivação dele é interna. Que ele tem dentro dele a gratidão por tudo aquilo que Jesus já fez por ele. Mas ele sabe que nem todos têm isso. Então ele motiva. Ele é alguém que estimula as pessoas, que reconhece que mesmo que você seja endomotivado, eu sou, você é, amém, é bom ter o seu trabalho reconhecido, não é verdade? Quando alguém reconhece que o seu trabalho está sendo bem feito. Um líder que oferece motivação, ele estimula e ele atrai as pessoas para estar junto dele, não é verdade? Então, ele permite que as pessoas estejam caminhando e tenham a percepção de que elas estão sendo vistas, de que elas estão sendo observadas, né? Então, isso é um fato na vida de todos os seres humanos. Quando a gente percebe que a gente é notado, porque alguém nos elogiou, porque alguém reconheceu algo precioso em nós, né? Uma característica marcante nossa, isso alegra nosso coração e nos estimula por demais. Olha só, nós precisamos estar atentos, porque uma marca da liderança cristã é o não conformismo. Ou seja, como Jesus era não conformista, né, ou não conformado com a situação dos seus dias, e trabalhou para que o novo fosse estabelecido, para que as pessoas enxergassem que o evangelho, que é aquilo que a lei dizia, era muito mais profundo do que aquilo que os homens transformaram em métodos engessados, não é verdade? Então, um não conformista é alguém que vê o todo, que busca novas oportunidades, que não fica preso. Jesus era esse homem, e os seus discípulos ou os seus líderes também são esses homens e mulheres que não se conformam com o engessamento de métodos. Quando há situações que se apresentam e que são situações novas, desafiadoras, o líder cristão não tem medo do novo. Por quê? Porque ele não está preso a um padrão estagnado do passado. Então ele encara o novo a partir da perspectiva do evangelho. Ele olha para o novo e age no novo, opera no novo a partir da perspectiva do evangelho. Então, um líder que tem medo do novo, ele está comprometendo o avanço da igreja. Porque, por exemplo, já imaginou uma igreja que tivesse medo do novo chamado internet? Nós não estaríamos aqui tendo essa videoaula. Então, um líder cristão, ele não rechaça o novo, ele abraça. E como que isso pode glorificar a Deus? Como que a internet pode glorificar a Deus? Como que o Facebook, como que o Instagram, como que o meu WhatsApp, como que os novos recursos tecnológicos podem glorificar e servir a Deus? E ele busca isso. Ele não rechaça, ele não fica com os discursos ultrapassados e arraigados no passado, agarrados em métodos lá de trás, dizendo assim, o WhatsApp é do diabo, o Facebook é do diabo, e ele fica dando as coisas para o diabo. Não, ele vai buscar dentro daquele novo as maneiras para que o nome do Senhor seja glorificado, né? E usar aquele novo para a glória do nome do Senhor. Então, o líder cristão, ele está sempre focado em glorificar a Deus com aquilo que se apresenta na sua vida, na sua sociedade, de novo, e também daquilo que é antigo e que ainda não foi suplantado, né? Porque tem muita coisa antiga, não é porque é antigo que é ruim, gente. Há um preconceito absurdo na mente de muitos jovens em relação a isso. Não é porque é antigo que é ruim. Assim como há um preconceito na vida de muitas pessoas maduras com relação ao que é novo. Um líder cristão, ele rompe esses preconceitos, tanto em relação ao passado, quanto em relação ao futuro. Ele tem uma perspectiva não conformista. Ele quer que tudo aquilo que existe glorifique a Deus, seja novo ou não. Né? Então ele não está preso a métodos e tal. Imagina, gente,
como a gente pode usar o Facebook, como a gente pode usar os recursos disponíveis hoje por meio da cibernética, do mundo virtual, tudo, para classes de escola bíblica dominical com crianças, para o discipulado com crianças que vivem com aparelhos celulares e tablets na mão. Como que a gente pode usar isso, então, para servir a Deus na evangelização e discipulado de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos? Porque hoje está todo mundo dentro desse contexto e muita gente precisa mesmo ser alcançada por isso. Outra coisa importante na vida do líder que deve ser observada é a ditadura das tomadas de decisões, que é o quinto tópico da nossa apostila. Olha, o líder ditador tem a necessidade de que todas as decisões passem por ele, sejam elas grandes ou pequenas. E um líder autêntico, ele não precisa disso. Ele sabe que há decisões que podem ser tomadas sem que ele tenha que estar envolvido, ele só precisa ser comunicado depois, na verdade. Geralmente, esse líder ditador, ele tem à sua volta pessoas que partiram da sua liderança apenas concordando com as decisões que ele já tomou. Então, as pessoas não têm participação nisso. Então, quanta riqueza de ideias e de participação está sendo perdida por causa disso, né? Já está decidido, é o que sempre sai da boca desse líder. Ele não decide ouvindo outros, ele é ditador, ele tem necessidade de dar a última palavra ou de dar a única palavra muitas vezes. Então isso não é bom, isso traz prejuízos para o reino de Deus. Bom, como esse nosso vídeo já está bastante extenso, eu quero terminar falando aqui de outros aspectos negativos, como a delegação suja, que é quando um líder ele atribui a alguém, né, uma tarefa para fazer, e aí quando essa tarefa está quase pronta, ele tira isso das mãos da pessoa e passa para outra. Quando essa tarefa já está encaminhada, isso traz muitos prejuízos, porque magoa as pessoas, ofende as pessoas. Então a delegação ela tem que ser limpa. Deleguei a alguém, esse alguém vai levar isso a fim, a não ser que esse alguém esteja procrastinando, esteja atrasando o projeto, mas aí eu também não vou tirar sem que antes a gente avalie isso, sem que antes a gente estabeleça o porquê disso e haja um entendimento em relação a isso, né? Outro erro terrível na liderança é o caos na comunicação, onde não há clareza daquilo que se espera, daquilo que se projeta, onde a comunicação é falha, porque ela é feita, às vezes, com pressa, ou simplesmente diz, faz isso aí, mas não explica, e depois diz, pessoal, não era isso que eu queria. Por quê? Porque a comunicação foi falha, a comunicação não foi adequada. Esse é outro problema enorme na liderança. Então, essa comunicação que é falha, ela é gerada por tantos fatores, né? O distanciamento, a distância, a pressa, a pressão da realização de alguma coisa, ou em outras coisas que nós podemos citar, que trazem prejuízos ao serviço de um líder. Então, um líder, ele se comunica com clareza, ele se comunica sem pressão, ele se comunica com o máximo de proximidade possível. Não só proximidade física, mas proximidade de ideias. Porque não adianta eu falar do meu jeito se o outro não vai entender. Eu preciso falar de uma maneira que o outro entenda. A comunicação é a responsabilidade de quem fala e não de quem escuta, né? Então, quem escuta precisa estar em consonância com quem fala dentro daquilo que está sendo comunicado. Isso é muito importante. Então, nós precisamos ter uma vida de liderança muito comprometida com essa comunicação eficaz. Também, né, um líder tem que observar sempre a cultura coletiva, eles têm que estar atento, né? Como que a gente faz as coisas por aqui, como que isso sempre foi feito, e dentro da cultura coletiva observar o que pode ser mantido, o que tem que ser mudado, são coisas que devem ser analisadas por um líder. Um líder sempre faz sucessores, então liderança sem sucessores não tem sucesso, não existe sucesso sem sucessores. Um bom líder é aquele que não só corre, mas ele passa o bastão para que outros corram e ele possa ver como os outros estão correndo. Ele não é aquele líder que segura a liderança até morrer para poder, só assim que outros vão liderar. Não, ele vai formando sucessores, alguns vão ser melhores que ele, não tem problema. Ele formou pessoas e ele não tem problema com relação ao se o outro foi melhor nisso ou naquilo. O que ele tem
no seu coração a certeza de que naquilo que ele tinha para fazer, ele fez o seu melhor e ponto. Ele não está disputando com ninguém, ele está disputando com ele mesmo em ser melhor a cada dia para o Senhor. Então, um bom líder, uma boa líder, ele luta contra ele mesmo, ele quer se vencer a cada dia. Isso é algo que todo líder tem que ter, e por isso ele vai procurar formar sucessores que vão ser melhores que ele em algumas áreas, talvez iguais em outras, talvez nem tão bons quanto ele em algumas outras, mas estarão também no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor lhes atribui, tá certo? E obviamente, né, um líder tem que estar focado no futuro. O que eu espero para o futuro? Quando eu terminar minha carreira, quantas pessoas eu quero ter formado? O que eu espero ter realizado? Um líder planeja, projeta, porque o homem projeta, a resposta vem do Senhor, mas o homem tem que projetar. Sabe, nós precisamos disso. Líderes têm visão de futuro, líderes sonham, líderes projetam e trabalham em cima daquilo que projetam. Então, liderança é um trabalho essencial na tarefa missionária, porque se trata de exemplo, se trata de influência, e não há como liderar sem esses elementos, e não há como cumprir a missão sem ser um bom líder, uma boa líder, um influenciador, uma influenciadora de vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, e vamos para a nossa próxima unidade de estudos, em nome de Jesus.